entramos na competição já conhecendo e tendo alguma experiência, né, de prática. Entendemos que, sim, são concorrentes diretos momentaneamente, depende muito de nós fazermos prevalecer, né, o favoritismo, isso é muito relativo. Temos algumas experiências, dentre elas a mais recente, Botafogo, ano passado, né? Então, eu entendo que não. Lógico, se houver um bom senso para que as equipes se enfrentem com um equilíbrio de dias iguais, acho que essa equidade é algo que a gente busca, mas nós não disputamos com time A, time B ou time C. Acho que a competição ela faz com que a gente, a cada jogo, ela tenha que pontuar e fazer o seu melhor. Então, não dá para direcionar para um diretamente. Complementando, o que eu posso te dizer é o seguinte: igualdade. Tem que ser igual. Fez um jogo equilibrado nessas duas ações, concordo na que tu te referiste. Ele fez um primeiro tempo com um volume muito grande. Talvez tenha tido no goleiro adversário o nome do jogo. Voltou no segundo tempo, os primeiros 10 minutos, o ímpeto maior do Atlético Goianiense, a gente já retomou em seguida, fez o 2-0 e esteve muito próximo de fazer o terceiro gol, então ele teve essa consistência. Eu digo assim que ela é de equilíbrio, ações ofensivas, ações defensivas, bolas paradas ofensivas e defensivas. Quando a gente equilibra essas ações, a gente seguramente está numa performance boa ou muito boa, que não foi o caso. Cuidar sem poupar. A gente cuida, a gente não poupa. Ninguém poupa ninguém. E volto a repetir, eu não sou nenhum... Depende do resultado para estar técnico do Flamengo. Se não tem resultado, tu acha que vai ficar como? Então, é cuidar sem poupar. O De La Cruz vinha sentindo já desde... É uma área médica, mas eu vou me permitir, desde da Copa América, os dois tendões muito fortes. A gente tentou ainda, e ele também, para ver se tínhamos a possibilidade de contá-lo no banco, para contar com todo mundo. Não tinha condições. Ele precisava, clinicamente, eu estou até antecipando a isso, né? O Luiz está balançando a cabeça, é da área médica, mas estou antecipando, ele não tinha condições nenhuma. A outra, a gente tem que ter critério e tem que ter bom senso. O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, porque ele é um grande goleiro. E o ano passado, quando tínhamos 3, eu coloquei para a direção. A gente não pode ter 3 grandes goleiros. A gente tem que ter 2 e um menino emergente. O Rossi vem fazendo um grande campeonato. Mas tem ali 2 grandes goleiros. Um para a Copa. E aí, por que eu estou falando de bom senso? A gente vai jogar um jogo decisivo. O jogo anterior, um dos jogos, isso a gente já tinha conversado com a direção, um dos jogos ele ia jogar do Campeonato Brasileiro para que justamente desse a oportunidade de ritmar, de sentir o calor, a pressão, a expectativa. Ele poderia ter sido o jogo contra o Vitória, né, Bruno? A gente colocou essas possibilidades, a gente conversou, do jogo contra Cuiabá, ou esse. As coisas foram desenrolando. Esse. Por quê? Porque tem que ter bom senso. Para que possa... E quando eu defini as duas situações, é interessante a grandeza do Rossi, quando eu chamei, juntamente com o Maia, juntamente com o Heller, juntamente com o Lucão, e coloquei, a decisão ela é de jogar esse jogo, o Cunha também. Por quê? Eu digo, está fazendo um grande campeonato, tem toda uma sequência, Rossi, e nós temos... É também importante. O Rossi consentiu porque sabe que a função do goleiro também tu precisa estar apto. Então, a grandeza da liderança de um grande goleiro, que é o Rossi, e de um grande atleta, que é o Matheus. Comprovou e teve essa oportunidade. Agora é fácil, né? Mas ela é difícil, essa decisão. Lohan joga muito. Lohan joga muito.
E como um garoto também, ele vai oscilar e vai ter a possibilidade de reeducá-lo e reconduzi-lo. E esse é comigo, eu falei com ele dentro do vestiário. Tipo, tu vai conversar comigo amanhã para conduzir essa situação, porque ela é de evolução, ele é de jogar na base, tal qual o Matheus Gonçalves jogou. E essa formação desses jogadores mais jovens, a gente tem essa experiência. O Kleber é muito próprio de trabalhar com garotos jovens, de ter esse feeling, esse approach. O César não, o César é o mais cascudo daí. Mas de fazer essa condução, essa maturidade, essa calma, para que possa reconduzir e retomar o melhor padrão. Eu tomei ciência, porém não profundamente, nós, né, tomamos ciência não profundamente. Particularmente, assim, se ele tivesse aberto para a gente alguma possibilidade, né, nós sempre estamos aí para ajudar a ele e a qualquer um, né, porém não tivemos essa relação, né, em termos de comportamento para conosco nos treinamentos, não teve nenhuma alteração, né, então entendo que isso é muito particular, né? Não dá para você invadir a vida de alguém, de qualquer pessoa, por mais proximidade que tenha, por mais, né, que possa ajudar sem essa abertura, né? Eu vou invadir. Eu vou invadir. Eu vou invadir. Vou me permitir invadir. O Eric é uma grande pessoa e valoriza a sua família, muito grande. E isso é digno. Isso é muito digno. Ele valoriza os seus familiares e as pessoas próximas. Conceitualmente, isso é de uma dignidade muito grande. Ele é de fazer assim, ó, vem cá, e se sentir acolhido. Ou acolhida, ou acolhidos. Cara, nós temos que cuidar de nós, né? A gente tem diariamente aí muita coisa a ajustar, a resolver, enfim. Não dá para direcionar para um determinado clube, independente do que eles possam estar passando lá. Acho que o nosso dever é estar extraindo o máximo de cada um aqui, nos preocupando com o dia a dia. Quando for enfrentar o Palmeiras, sim, ter todo o cuidado, como sempre foi aqui, um retrospecto nosso, não só para o Palmeiras, mas para toda e qualquer equipe. Então, é nesse sentido que eu enxergo, né? A gente, fazendo o nosso melhor, independente do adversário, a gente vai estar próximo aí de fazer um bom jogo, com um bom diagnóstico e, consequentemente, desse bom jogo trazer um bom resultado para a gente. Recordes passados e são situações. Quantas vezes vocês aconteceram de errar nas atividades profissionais de vocês e reconduzir já no outro dia e tal? Porque esse é um processo todo de maturidade e de evolução. Isso é perfeitamente natural. Nós estamos falando do Lohan em relação a isso. E todos nós. É um processo de vida constantemente evolutivo. A outra parte é de tomar gol. Não é o goleiro que toma gol, é uma equipe que sofre gols. Não é uma equipe, não é um centroavante que faz gol goleador, é uma equipe que constrói. A gente tem que ter essa percepção. Se não tiver essa percepção, a gente fica individualizando. E futebol definitivamente não é um esporte individual. Aliás, até esportes individuais, eles têm todo um aparato de fisioterapeuta, de fisiologia, de psicólogo, olhem as Olimpíadas e a gente tem a condição de ver. Então, é multifatorial. Quarta-feira o Matheus é titular? Sim. E há uma concorrência, independentemente disso, uma concorrência para dar dos dois de performance. Ela é de qualidade, ela não é definir tu é esse, tu é aquele, tu é na Copa do Mundo, tu é os outros. É oportunidade. E é essa evolução, essa briga do sarrafo na qualificação profissional de cada um de evolução. Vou falar o que nós estávamos conversando dentro do vestiário, e eu falei para o Bruno e para a comissão técnica que estava toda ali, eu digo, ó, o último
O último campeonato brasileiro que eu disputei como técnico foi 2016. Depois acompanhei, é lógico, jogos, vindo, televisão. Só que aí tu vivenciando ele, tu sentindo ele no enfrentamento, é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Até 2016, eu não vi um campeonato onde a parte de baixo está tão para cima e a parte de cima, teoricamente, está tão para baixo e ele está mais achatado. Não tem nenhum jogo que eu vi de outras equipes também que diz assim, ó, esse jogo foi com uma facilidade maior que venceu. E não vai ser. Então, Atlético Goianiense é boa equipe, muito bem dirigida. Hoje tu tem toda a qualidade em termos físicos, eles estarem sempre na plenitude. Os jogos é muito achatado, o campeonato é muito difícil e muito achatado. Bom, são dois atletas que importantes para a equipe, né? Nós já fizemos essa gestão de minutos com o Pedro na última partida, hoje também. No caso do Gerson, nós estamos utilizando especificamente em 2 setores, né? No jogo passado até como um primeiro meio-campista. Tudo isso respaldado pelo departamento médico, né? Todo pós-jogo nosso tem essa revisão física, clínica, para que a gente, como o Tite acabou na primeira pergunta falando sobre o De La Cruz, nenhum atleta vem para campo sem a condição e nem permanece em campo sem uma condição específica para isso. Então, o Gerson e o Pedro merecem, né, assim, um cuidado maior e a gente tem tido esse cuidado.